Três, deixa eu trazer ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, chegando aqui pra gente agora. Bom dia, Will, bem-vindo. Fala, Paula, bom dia, obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês, apesar das dificuldades aqui da internet, mas está funcionando. Tá certo. Will, eu estava até falando com o Gani, né, um pouco mais sobre essa força, né, inflação, dessa pressão inflacionária. Estava repercutindo uma entrevista da Modaran, no qual ele trouxe aí um ponto, né, pode ser que o mercado, se a inflação realmente ser controlada em 2023, o mercado vai acertar, mas e se não for controlada, né? E se essa inflação continuar persistente, né? O mercado vai continuar errando nessas previsões. Ele fez ali uns tons de críticas nesses pontos específicos, né? De ter subestimado essa força um pouco, né? O mercado subestima um pouco a força. Já chegou no ponto, no pico, está tudo controlado. Energia aqui na Europa, nós já conseguimos resolver essa questão, mas ele traz esse alerta e hoje a gente viu aí, né? Um PCI mostrando nos Estados Unidos uma inflação resiliente. Futuros acentuaram as perdas no momento. A gente já viu ali o movimento das Treasuries, dólar avançando. Uma leitura de uma inflação quente ainda, né? Eu queria entender, Will, sua visão sobre este PCI, se reforça a manutenção aí de taxas mais altas por mais tempo, enfraquecendo essa chance de um pouso suave na economia americana? Bom, vamos lá, Paulo. Excelente referência que você deu do professor Aswath Damodaran. Esse artigo ficou muito bom. O Damodaran, ele não é um gestor de fundos, mas ele é um professor muito renomado aqui nos Estados Unidos, da New York Stern University. E ele é considerado, por alguns, o papa do valuation, né, da precificação de ativos. E aí, ele chamou atenção exatamente para esses pontos que tu salientou, que são extremamente relevantes, são extremamente importantes. O PCI, só para explicar, né? O PCI é o dado de inflação utilizado pelo Fed, ou seja, é aquele com o qual o Fed usa como referência principal, né, para medir se vai ou não subir juros, se vai ou não reduzir juros, tá? E quando o PCI vem acima, estou ajeitando aqui a câmera só para ficar melhor, eu não estava com a visão completa aqui de onde é que eu estava. E aí quando esse dado ele veio acima do que o mercado está esperando, isso é muito ruim. E sim, o mercado tem errado. E não é à toa que eu e o Gani aqui, toda sexta-feira, a gente está falando há quanto tempo de bonds. Investir em bonds, investir em bonds, investir em bonds. Por que a gente fala muito em investir em bonds? Né? Investir em bonds, para quem não sabe, é renda fixa, tá? Por que a gente vem batendo muito na tecla da renda fixa aqui nos Estados Unidos? Porque essa alta da Bolsa, especialmente em janeiro, ela pareceu um pouco descabida da realidade. A inflação não deu trégua nenhuma. Os dados de economia americana seguem muito fortes. Aí você teve uma ata durante a semana que ela reforçou isso. Ou seja, olha, a gente ainda tem muito trabalho para fazer, a inflação ainda está forte. Aí veio o dado de PCI, que é o dado mais usado pelo Fed, tá? É a referência do Fed para a inflação, mostrou exatamente isso. Olha, a inflação ainda não cedeu, ainda tem muito trabalho a ser feito e os juros podem continuar altos por algum tempo, né? O mercado vem naquela dinâmica que tinha no passado de buy the dip, ou seja, se caiu tem que comprar, cai, compra, que funcionou durante muito tempo, mas agora ela não tem funcionado muito bem não, até porque, de fato, a gente ainda vive um cenário de uma inflação alta que pressiona margens e, consequentemente, jogam lucros para baixo. Isso foi o que a gente viu, inclusive, na safra de balanço agora desse trimestre. Vamos lá, Gani. Bom dia, meu caro. Will, você acertou, hein, meu? Porque lembra que a gente falava, esse papo aí de desinflação, dá para ler o copo meio cheio, meio vazio. Aí você falou, é muito cedo ainda para comemorar, embora tá tendo aí uma desaceleração nos índices inflacionários e aí, novamente, um repique inflacionário, né? Tanto no PCI quanto no PPI também, né? E agora tem muita gente lá, eu tô ouvindo um papo de, tem o hard landing, soft landing, agora o no landing, né? No landing. Eu queria a sua avaliação, né? Que papo é esse aí de no landing, Will? É factível isso? Economia, a ideia do never bet against America, né? Ou seja, não desacelera de jeito nenhum, né? O negócio não tem pouso, né? Continua indo e firme e forte. Não parece muito plausível, assim, quando a gente olha o livro-texto, né, que nos ensina que quando você sobe juros, isso tende a enfraquecer a economia. A gente já viu alguns setores sendo enfraquecidos, especialmente o setor imobiliário, é muito claro isso, os pedidos de mortgage
declinaram muito, ou seja, a taxa de juros está muito alta, o americano não está querendo tomar um financiamento para comprar uma casa, e se não comprar casa, não se constrói casa, se não constrói casa, a demanda por outros produtos diminui, enfim, você tem um efeito em cadeia num setor específico que é um setor relevante. O setor de serviços ainda continua forte aqui na economia americana, isso foi visto até inclusive pelo PCI, que tem uma importância ali no setor de serviços relevante, mas eu acho, sinceramente, difícil essa ideia de no lending, né? Eu acho que o normal seria a gente ver, sim, a economia americana desacelerar, né? E por isso a gente vem sendo sempre muito cauteloso aí com o investimento em ações. Acho que para quem investe em ações hoje, você tem que estar pensando em 24 meses, não em 12 meses, você tem que pensar a longo prazo. E, obviamente, que depois das quedas que a gente viu, especialmente no setor de tecnologia, o normal seria e o bom seria que investidores se sentissem compelidos ou interessados em olhar as ações americanas, né? Afinal de contas, elas caíram já bastante, mas quando a gente olha o indicador, relação preço-lucro da Bolsa Americana, ela voltou para a média. Muita gente fala, a Bolsa Brasileira está barata, e está, realmente, uma das mais baratas do mundo, com vários riscos implícitos, obviamente, né? Especialmente quando a gente olha num horizonte de 3 a 4 anos dessa condução de política econômica que tem sido dada agora nesse novo governo, a gente fica preocupado e talvez tá barato, porque tem que ser barato mesmo, né? Para compensar alguém comprar. Já nos Estados Unidos, a gente viu que a Bolsa ela voltou à sua média. Não dá para dizer que ela está barata. Ela já não está mais cara, como a gente via, como a gente falava, né, múltiplos muito elevados e tudo mais. O crescimento declinou, né, as empresas cresceram pouco, várias empresas que são consideradas de crescimento nos resultados agora entregaram um crescimento de um dígito, 1%, 2%, 5%. Isso não é... você não pode considerar uma empresa de crescimento, né? Uma empresa que entrega, às vezes, menos do que a inflação em termos de crescimento, né? E aí isso tem um ajuste, obviamente, nos preços dos ativos e por isso a gente segue um pouco cauteloso com bolsa, tá? Eu acho que o S&P poderia voltar ali para as mínimas que a gente viu lá no final de 2023, para baixo dos 4.000 pontos, ou seja, eu estou batendo a cola aqui, 3.800, acho que é factível apostar nisso. Aqui, obviamente, é um pouco de achismo, né? Mas é porque a gente não vê nos dados econômicos, nos resultados das empresas, algo que substancia. O S&P está lá nos 4.200, como chegou a bater recentemente. A gente estava falando aqui, olha, não faz muito sentido. Uhum. Ô Will, quer falar alguma coisa, Gani? Pode, manda ver. Entrar aqui? Entrando aqui nessa questão toda de perspectiva de juros altos, enfim, a gente vê muito uma grande... nessa própria entrevista mesmo da Modaran, toda vez eu me enrolo para falar o sobrenome, que dirá o nome, né? Só foi o Will que do fala. Will, o da Modaran, foi aluno só do Will. O Will que fala o primeiro nome dele, que eu nunca lembro como que nem escreve, nem como fala, nem como pronuncia aqui. Mas ainda nessa questão, ele trouxe ali a perspectiva dele em relação às empresas de tecnologia, né? Trouxe ali uma crítica. Depois, Gani, você tem que ver, tá? Ele fala aí muito sobre ESG. O Gani vai gostar desse trecho ali. Ele falou que o ESG foi construído numa... Acho que ele usou o termo, tipo uma cama de gelatina, alguma coisa nesse sentido aí. E ele fala muito do ciclo de commodities, da força ainda, principalmente de petróleo, mas falando um pouco das empresas de tecnologia. A Berkshire Hathaway aí, de Buffett, né? Warren Buffett, chamou muita atenção esses últimos dias aí dos investidores ao anunciar um corte drástico, né, da aposta milionária dela, da empresa lá de chips, de TSMC. Né, teria sido aí uma medida que contrastou muito com a abordagem do investimento em ações um pouco antes. Acho que reduziu em 86%, se eu não me engano, a participação na empresa no quarto tri, logo depois de ter anunciado um investimento de 5 bi de dólares em novembro. Aí muita gente agora está se perguntando, né, tentando entender o que foi feito ali. Tem a famosa carta anual do Buffett, deve ser divulgada inclusive amanhã, dia 25. Pegando o gancho dos dois lados, né, essa medida da Berkshire mostra realmente um cenário, na sua visão, ainda mais desafiador para as empresas de tecnologia que já são muito impactadas com juros altos também? Boa, Paula, você sempre traz pontos super interessantes aí para a audiência que não está acompanhando. Isso é super relevante, né? Porque a Taiwan Semiconductor Manufacturing é a maior empresa de Taiwan, né? Responde, eu nem lembro assim, mas é uma parcela bem relevante do PIB, tá, de Taiwan. Depende dessa empresa especificamente a qual o Buffett tinha comprado uma posição e agora aparentemente reduz posição e tentar entender por quê, qual que é o racional, né? E realmente a carta dele sai
É sempre algo muito acompanhado pelo mercado, né? Ou seja, não é aquele oráculo de Omaha, tudo aquilo que é escrito ali acaba sendo tido como lições, né? Ou seja, você aprende muito ali com aquilo que o Buffett escreve, porque ele não escreve somente sobre ações específicas, ele escreve sobre o mercado em geral. Estou curioso, sim, para ver qual que é essa ideia da Taiwan Semiconductor. Obviamente você tem uma relação ali geopolítica tensa entre Estados Unidos, China e Taiwan, que isso foge muito ao controle de qualquer gestor, seja ele o Buffett, seja ele qualquer gestor que tenha ação. Você fica meio passageiro, né, desses eventos que podem acontecer, especialmente esse conflito aí entre China e Taiwan. 50% do market share, assim, a Taiwan, ela tem quase que 50% do market share de semicondutores do mundo. Ela é uma grande fábrica de condutores, né, de semicondutores, perdão. Então, assim, as empresas que precisam chip, elas fazem as suas especificações e mandam lá para Taiwan Semiconductor produzir, fabricar o chip. Não são chips de última e alta tecnologia, mas são chips usados em diversos componentes hoje da nossa vida. Então, super relevante. Eu diria que é uma visão negativa do Buffett em relação à tecnologia, até porque ele nunca foi um grande entusiasta, né, do setor de tecnologia como uma parcela preponderante na sua carteira. Ele tem Apple, especificamente, né, mas fora a Apple, né, você vê que a carteira dele é permeada de empresas de bancos, empresas do setor de petróleo. Na parte de tecnologia, ele tem, por exemplo, uma empresa de carros elétricos chinesas, que o próprio Charles Munger, seu sócio, comentou que está muito à frente da Tesla, segundo ele fez uma provocação semana passada, se não me engano, chamou atenção. Então, eu diria que assim, não é uma aposta negativa do Buffett em relação ao setor de tecnologia, até porque normalmente ele faz apostas mais em empresas e não tanto setoriais, essa é a forma, né, o modelo dele de gerir o seu fundo, mas obviamente que eu também estou curioso para entender o que aconteceu aí, o que ele, de uma hora para outra, não é usual, né, normalmente carrega a posição, o que houve em relação à TSMC. Você falou que eu sempre trago assuntos aí pertinentes, importantes. Vou colocar uma imagem no ar, só para saber aí se você sabe o que significa isso. Vamos lá, vamos ver se o pessoal tem a imagem aí no ar. Conhece o Will? Agora há pouco estava discutindo sobre este assunto, bem pertinente, por sinal. Revela a sua idade, hein? Se você falar que conhece, hein? Pode voltar, gente. Não só conheço, como já fez isso, né? Ficava aqui durante a aula, ficava assim, ficava o tempo inteiro na aula com aquilo ali. Até o professor reclamar. Estou atrás do Gani aqui, mas tudo bem, vamos lá. Ô Will, só querendo entender qual que era a tua fita preferida aí, qual que era a banda que tocava e rolava nela? Boa pergunta. Eu tinha uns amigos metaleiros que acabaram e na época eu assistia Beavis and Butthead. E aí eu comecei a ouvir Metallica, Pantera, né? Eu nunca fui metaleiro de fato, tá? Mas eu lembro que eu tinha fita emprestada. Não, pô, me dá aí, deixa eu ver, por que vocês gostam tanto desse negócio? E especificamente essas duas bandas eu gostei. Mas fora essas, e eu lembrei especificamente por causa da questão da fita específica, né? Mas eu lembro que tinha várias outras coisas, assim, em termos de... Tinha música brasileira, Raimundos, Charlie Brown... Tinha coisa gaúcha também, né? Querendo ou não, a gente tem rock gaúcho lá, é forte. Então tinha bastante coisa. Will é eclético. Muito bom. Eu diria que assim, mais rock, eu fui aprender a ouvir outras coisas, né? Depois que você mora fora, assim. Então, quando eu morei no Rio, não tinha como não escutar funk. Toda hora onde você ia tinha funk. Quando eu morei em Vitória, no Espírito Santo, onde quer que você ia, você tinha sertanejo. Então você acaba aprendendo a lidar e a se divertir, inclusive, até porque são bem divertidas essas músicas. Não é a minha preferência, mas assim, é divertido. Boa, Will, obrigada, sempre um prazer, adoro o papo aqui com o Will, a gente, né, fala de tudo, né, até de fita cassete, de música, de banda, de tudo. É que agora há pouco o Felipe falou rebobina, eu falei, Felipe, será que todo mundo que tá aqui sabe o que significa rebobinar uma fita, né, aí a gente entrou no papo aqui. Muito bom, Will, obrigada, prazer, até sexta que vem. É que nem, exato, prazer, é que nem a expressão aquela, caiu a ficha, né? Talvez não tenha caído a ficha para muita gente. Aí a gente fala, quem vai entender o que é cair a ficha, né? O que é cair a ficha? Como... Verdade. É porque a história do Gani, o Gani estava falando no telefone,
Tem que botar a fichinha no telefone e aí quando caía você conseguia completar e fazer a ligação, né? É isso aí. Você tá vendo, né? Nossa geração aqui. Falei agora há pouco, negócio de gente raiz mesmo, igual a gente aqui. Will, obrigada. Beijo pra você. Até semana que vem. Valeu. Beijão, gente. Tchau, Até tchau. mais. Valeu.